A gente vai trazer agora um outro destaque muito importante, inclusive para você que está do outro lado acompanhando a programação da Jovem Pan News, porque algumas associações de imprensa soltaram uma nota de protesto contra censura prévia. O posicionamento é feito após o Supremo Tribunal Federal aprovar na semana passada uma tese para que veículos de comunicação possam ser responsabilizados civilmente por declarações feitas por entrevistados, em reportagens jornalísticas ou em programas, com eventuais indenizações por danos morais. A ABERT, a ANER, a NJ declararam, vou abrir aspas, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais condenam com veemência mais um caso de censura prévia judicial contra a imprensa, neste caso envolvendo o portal G1, a RPC e o portal Plural no Paraná. Essa decisão em liminar da primeira instância da Justiça Paranaense obriga os veículos a removerem as notícias e proíbe informar o teor da delação premiada que envolve o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Adhemar Traiano, e o ex-deputado Plauto Miró. A juíza Giana Maria Moreski, que proibiu a divulgação da delação, afirmou na decisão que o caso ocorre sob segredo de justiça. A ABERT, a ANER e a NJ observam que a Constituição brasileira não admite qualquer espécie de censura prévia, bem como estabelece em seu artigo 220, parágrafo 1º, que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. A ABERT, a ANER, a NJ esperam a imediata revisão da censura prévia e da determinação de remoção das notícias anteriores, sendo assegurado o princípio da liberdade de imprensa, que é um dos fundamentos básicos da democracia. Giro com os nossos comentaristas. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Mota, é um assunto muito importante. Muitas entidades e associações de mídia ligadas ao jornalismo questionam essa decisão da mais alta corte do país. Quais são os aspectos que a gente precisa questionar e destacar para a nossa audiência? Daniel, raramente essas ameaças à liberdade de expressão aparecem de repente, né? Geralmente elas vão surgindo aos poucos. Algumas pessoas conseguem notar o que está acontecendo e soam o alarme. A grande maioria sempre permanece indiferente, tocando a sua vida, até o dia em que a coisa pega. E eu preciso dizer, nós soamos esse alarme aqui várias vezes, nós avisamos. Essa conversa de regulamentação é a véspera da censura. Nós avisamos, censura prévia é censura. Eu tive uma discussão com um especialista que a gente entrevistou um pouco mais de um ano atrás, e ele dizendo não, que censura é só depois. Quando você publica alguma coisa ou fala alguma coisa e você é preso, aí é censura. Que antes, se é feito antes, não é censura prévia. Agora, é como dizia o meu amigo Gustavo Maltache, diplomata intelectual, a grande maioria da mídia estava tendo um ataque de antibolsonarismo psicótico. Então, se é contra bolsonarista, vale tudo, não, cancela, prende, censura. Só que agora essa censura se expandiu. Quando era contra os bolsonaristas, era aplaudido como medida democrática, mas agora chegou para todo mundo. E aí essas pessoas agora estão preocupadas. É isso, o protesto de várias entidades da imprensa contra a medida do Supremo Tribunal Federal, contra a censura prévia. Dantas, também queria pedir sua análise sobre esse processo. Quem é que vai considerar, por exemplo, se há indícios concretos de falsidade em uma entrevista realizada ao vivo, por exemplo? Pergunta é essa. Ninguém tem resposta. É muito complicado o que está acontecendo. Parece que, de fato, o Supremo resolveu ser o editor da nação, editor mesmo, editor no sentido de editar até o que se fala. Se o Congresso tem de pedir autorização para fazer uma emenda constitucional, a imprensa agora também tem de pedir autorização para entrevistar alguém. Como é que fica? Uma democracia de verdade, ela
privilegia a liberdade de expressão. Ela enaltece a liberdade de imprensa. O jornalista, ele fala, e ele reporta, e ele traz os fatos. A gente não está falando aqui de crime contra a honra, de nada disso. Isso tem lei para cuidar disso. Agora, não é possível. E aí a repercussão foi generalizada, a imprensa inteira reclamou, órgãos tradicionais, jornalistas com bagagem, associações que se calaram anteriormente agora se pronunciaram. Por quê? Porque entenderam que a coisa, ela fugiu um pouco do controle. E é muito curioso porque, assim, nós temos ministros do próprio Supremo admitindo que essa decisão ela pode ser ajustada. Então, assim, eu recomendo que os ministros abram a janela do Supremo e olhem para a sociedade e vejam o que está acontecendo. Eu já comentei aqui antes, eles viveram o trauma de sofrerem ataques, mas isso não pode se converter numa tentativa de ir além, né, das suas atribuições constitucionais. Pelo contrário, o que está acontecendo agora é uma restrição das atribuições constitucionais, dos direitos constitucionais. Isso não pode acontecer. É preciso temperança, é preciso autocontenção, é preciso... A gente nunca viveu um momento tão importante para que seja exercida essa reflexão dessas autoridades. Até porque é o seguinte, é inviável. É inviável. E o que vai acontecer é que lá na ponta, no município X, né, nos rincões, você vai ter um juiz de primeira instância usando dessa interpretação para calar, para cercear. Quem é que vai conseguir ajustar isso? Não é possível. É impraticável. José Maria Trindade, Zé, muitas repercussões negativas, muitos falam em exagero e na urgente necessidade de revisão. Como estão as tratativas aí em Brasília? Pois é, o caldo está crescendo, né? São vários flancos de disputas e de divergências do Supremo com a própria Constituição e com a lei. Então, as conversas lá são o seguinte: acharam que tirariam o gênio de dentro da cartola e colocariam de volta. Mas o gênio saiu e não quer voltar para o diabo da cartola. É isso que está acontecendo. Muita gente comemorou aí que naquele surto anti-Bolsonaro, de que, olha, eles vão só eles para fazer frente ao bolsonarismo e tal, mas é agora. Agora eles estão fora da cartola e comandando. O que acontece é o seguinte: a Constituição brasileira é muito clara contra qualquer tipo de censura. A censura prévia, então, é óbvio, está muito claro na Constituição. E vetado o anonimato, né? Isso aí era o meu debate nas mídias sociais, nas redes, porque falar de forma anônima é inconstitucional, assim como a censura. E houve um momento em que se fechou tudo, fechou as mídias sociais, vamos desmonetizar aqui, desmonetizar ali, vamos cortar aquilo, tira esse aqui, põe aquilo ali e assim por diante. E tem a grande novidade de uma censura nova, que é a censura impositiva, ou seja, publicação de conceitos obrigatoriamente. Esse é um novo tipo de censura. E a censura tradicional era não publicar, agora é a obrigação de publicar conceitos, de publicar ideias para se pensar melhor o que está acontecendo. Eu diria que a liberdade de expressão, ela é acima até da democracia. Estive lendo recentemente um cientista político explicando a razão de nós, Homo sapiens, nos desenvolvermos muito rapidamente. 10 milhões de anos, isso é nada para a história do universo. E uma das razões é a linguagem subjetiva. É a linguagem subjetiva que faz o controle social. Se você tira isso, não é só o regime que vai embora, não. A própria civilização perece. Agora você, Cristiano Beraldo, quanto essa decisão da mais alta corte do país coloca em risco a liberdade de expressão, o trabalho da imprensa e o que é preciso discutir e debater nesse momento? Neto, não faz muito tempo nós discutimos o PL das fake news, né, que era uma tentativa de se aprovar a regulamentação das redes sociais, em que, no fundo, a censura
iria imperar, porque as plataformas se responsabilizariam por aquilo que os usuários postassem. Alguns veículos de imprensa, naquele momento, deram de ombros. Não levaram a sério a ameaça que aquilo representava, a tentativa de colocar um cabresto nas redes sociais e nessa dinâmica de comunicação que conquistamos como sociedade. É perfeito? Não, não é perfeito. Há muita gente que faz mau uso dessa ferramenta e, por esse mau uso, pode ser punido conforme a lei já existente. Crime de ameaça, calúnia e difamação e qualquer outra coisa que possa ser praticado dentro do ambiente de rede social. Agora, nós estamos vendo esse mesmo conceito que tentaram aprovar para as redes sociais sendo aplicado na mídia tradicional. E aí parece que isso é um alerta, não nosso aqui, porque nós já estávamos atentos a essa ameaça de censura há bastante tempo. Mas muita gente só despertou agora, falando, opa, aquilo que era para os apoiadores do outro lado, agora está batendo a minha porta. E nós não podemos tolerar algo que simplesmente não faz nenhum sentido. Um veículo de imprensa entrevista alguém e este alguém diz ao vivo algo que está na cabeça dele, seja por uma convicção, seja por uma leitura errada, seja por uma experiência de vida diferente, seja por uma origem diferente, mas está na cabeça dele. E aí o veículo que pode dizer que, e geralmente isso temos aqui na casa, todos fazem esse registro, olha, a opinião até dos próprios comentaristas não refletem necessariamente o posicionamento do veículo de imprensa. Agora, é mais uma tentativa de assumir que a população é completamente ignorante e incapaz de ter discernimento. É simplesmente o Estado querendo ser o tutor daquilo que pode e o que não pode, tratando o ouvinte, o espectador, como um mero imbecil manipulado que poderá tomar atitudes pró ou contra alguma coisa porque simplesmente ouviu alguém dizer algo. Ora, não é assim que se forma uma sociedade, e se a nossa sociedade está tão sensível quanto isso, precisamos é trabalhar a nossa educação, precisamos formar uma geração que seja capaz de ter discernimento, que não seja tão manipulável como essa que aparentemente alguns estão preocupados. O fato é, este tipo de medida traduz simplesmente uma vocação autoritária que não pode ser tolerada. Pois é, e para além dessas questões e reflexões que me parecem perfeitas nesse momento, tem uma questão operacional. Me parece impossível colocar isso em prática neste momento, do ponto de vista da operação jornalística. O que os grupos vão fazer? Vamos evitar o conteúdo. É a autocensura. Não vamos arriscar em entrevistar essa pessoa. A gente não sabe exatamente se essa informação é verdadeira ou não. Quem é que vai dizer para a gente se é ou se não é verdadeira? Então, determinado jornal, talvez no interior, uma redação pequena, não terá condição de apurar aquilo, e vai evitar a entrevista. E aí o leitor, o ouvinte, o espectador, que faria a sua reflexão e poderia muito bem em casa dizer que bobagem que esse cara está dizendo, ele não vai poder fazer mais isso. Agora você, Dantas, tem um complemento a fazer e daqui a pouco eu vou trazer uma informação que vem do Legislativo. Você, Dantas? Eu acho que tem a ver com a informação que você vai trazer sobre esse tema, Daniel. Do PL? Do PL, então eu vou trazer rapidamente para a nossa audiência e você comenta em cima, porque justamente após o STF decidir que os jornais, revistas e portais devem ser responsabilizados por declarações de entrevistados, o deputado Kim Kataguiri protocolou um projeto de lei contra essa decisão. Segundo o parlamentar, essa decisão
é o pior retrocesso para a liberdade de expressão da história da nova república, pois fere o jornalismo investigativo e cria uma blindagem ainda maior para a elite política. Os parlamentares ainda pretendem coletar assinaturas para elaborar uma PEC que também trate do tema. Dantas, mais um capítulo, mais um episódio do embate Congresso-Supremo Tribunal Federal, ou nesse caso seria diferente? O embate entre população e Supremo Tribunal Federal? São as duas coisas, né? Na verdade, a gente está falando de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e nesse caso o Congresso também está se sentindo atingido, mais uma vez, como uma tentativa de legislar. Teve vários deputados com quem eu conversei que identificaram nessa decisão uma tentativa de pegar aquela ideia, né, do PL das fake news e implementar na canetada via Supremo. Giro com os nossos comentaristas ainda sobre essa questão que envolve a possibilidade de uma medida alterar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quais são as tratativas e o entendimento de parte dos parlamentares, hein, Zé? Pois é mais um flanco. Eu conversava na semana passada com o senador, ele indicando cinco pontos de atrito entre Supremo e Congresso Nacional. E esse é apenas mais um atrito. Ou seja, haverá um momento em que ninguém segura, nem o Arthur Lira seguraria uma possibilidade de legislação para que defina claramente que quem faz leis e quem regulamenta é o Congresso Nacional. Veja bem, essa reinterpretação da Constituição, ela é comum nos Estados Unidos, que é muito difícil de aprovar uma emenda à Constituição. Por aqui não, a emenda à Constituição por aqui exige um quórum qualificado de 308 dos 513 deputados na Câmara e 49 no Senado, dos 81, né? Mas as emendas podem ser aprovadas, tanto é que já são mais de 132, a última vez que eu contei, emendas constitucionais aprovadas aqui, e uma Constituição recente, de 88, né? Então, não dá espaço para esse tipo de decisão criativa de definir. Os próprios ministros falaram do Supremo, falaram, olha, não é bem assim, é quando houver a intenção, quando a gente vê que o entrevistado já emitiu essa opinião antes e está sendo aproveitado, há uma canalização, ou seja, joga para o próprio judiciário, ou seja, para o Supremo, dizer onde a revista, o jornal, TV, o rádio, deve ser punido. Não é assim. Um grande debate meu é sobre essa situação na internet. Ou traz as plataformas digitais para a condição dos veículos tradicionais, ou leva os veículos tradicionais para a condição das plataformas. Nós somos divulgadores e não somos exatamente uma fábrica de opinião e de pessoas que ficam agredindo gente por aí. Há responsabilidade num veículo de comunicação. A grande responsabilidade é com o público, não pode ser uma responsabilidade com o censor. Mota, o papel do legislativo nesse momento. Olha, eu estou aqui me segurando para dar uma resposta contida. Porque realmente eu não entendo muito o que está acontecendo. E eu vou dizer, eu não acho que a questão aqui é uma decisão da corte mais alta do nosso país. A questão aqui é um processo que já vem acontecendo há bastante tempo. E como eu disse, muita gente estava achando esse processo bacana, legal, fofo, democrático. Agora tomaram um susto. E eu fiquei sem entender, porque, olha só, liberdade de expressão não é um direito fundamental? Não é? Não faz parte do Estado de Direito? Então, para que a gente precisa agora de um projeto de lei para contrariar uma decisão judicial que, pelo que a gente está vendo, contraria a liberdade de expressão? Nada disso faz sentido, né? Então, eu fico assim, eu realmente não acho que um projeto de lei para reafirmar o óbvio, e um projeto de lei que vai contra uma decisão tomada pela maior corte do país, não consigo ver nenhum sentido em nada do que está acontecendo. A minha sugestão é que a gente volte várias casas nesse jogo lá para o início, onde todo mundo concordava que liberdade de expressão é um direito fundamental, que todo mundo pode se expressar do jeito que quiser, independente da sua orientação política, né? Inclusive os comunistas podem ir para a rua dizer que querem ditadura do proletariado, que a classe média tem mais é que acabar, eles podem dizer isso, né?
E se responsabilizar, né, Mota? E a partir daí, exatamente isso que eu ia completar, a partir daí, usando a lei que existe, né? Você pode ser processado por injúria, calúnia, difamação, a gente regula isso. Vamos voltar então para essa primeira casinha.